Fala rapaziada, meu nome é João Carlos, sou mestrando em História e Comunicador e tô aqui para falar mais uma vez sobre Vasco da Gama no canal Eu Sou Vascaíno. Fica aí e confia no nosso trabalho. Bom, o vídeo de hoje é para falar um pouco sobre a rivalidade entre Vasco e Cruzeiro. Para falar um pouco mais sobre esse clássico do futebol brasileiro, eu vou falar um pouco sobre a trajetória dos times no futebol. Bom, a gente tem que lembrar que o Vasco, Clube de Regatas Vasco da Gama, começa, evidentemente, nas regatas. O Vasco só vai para o futebol no ano de 1915, ainda no ideal de ser um clube que é o grande expoente da colônia portuguesa. Só que com detalhe, o Vasco é um clube luso-brasileiro. Sofria muito com o antilusitanismo, porque na virada para o século XX, a população brasileira e a imprensa via com muita desconfiança todos os portugueses que aqui estavam. Isso faz parte dos desgastes ainda da época do imperador, sim, do Dom Pedro I e depois, posteriormente, inclusive, com o Dom Pedro II. Então, todo esse desgaste da imagem do português acompanhou o Vasco, ainda que o clube fosse um clube luso-brasileiro. Então, todas as vezes que o Vasco ia jogar, estava lá portugueses e brasileiros do varejo, do comércio local, mas tinha muita gente que ficava incomodada com o sucesso do Vasco. A gente sabe que o clube pegou vários jogadores da época do Lusitânia. Em 1915 o Vasco vai crescendo, vai disputando os campeonatos e aí na década de 20 é a década da afirmação. O Vasco sobe com uma campanha muito boa em 1922 da segunda divisão do Carioca, ganha em 1923 no fatídico título dos Camisas Negras, o Vasco é campeão, acaba com todos os grandes daquela liga. E em 1924 o Vasco é campeão de novo, mesmo tendo aí um processo com a AMEA. Em 1927, o Vasco funda São Januário com a força da sua torcida, num projeto também, ainda do Vasco ser o principal clube da cidade e esse grande expoente a qual eu já falei anteriormente. São Januário, na década de 20, é certamente o maior estádio das Américas, né? Vai depois se superar em 1930 pelo centenário. Mas é um estádio fantástico que o clube, junto com seus sócios e torcedores, tiveram a oportunidade de fazer. Pelo lado do Cruzeiro, o clube entra para o futebol ali no iniciozinho da década de 1920. E aí, um detalhe, se não me engano, em 1921, que é quando o Cruzeiro é formado, ainda com o nome Palestra Itália, qual nós vamos falar, tem um decreto que só cai em 1925. Basicamente, uma imposição do associado de que para você jogar pelo Palestra Itália, você tinha que ser migrante italiano. Evidentemente, Palestra Itália tinha aí uma marca muito grande da colônia italiana que estava vindo para o Brasil, que é muito notória, principalmente em outras regiões. O Rio de Janeiro ficou um pouco mais caracterizado com a questão do português, embora tenha recebido imigrantes de outras nacionalidades. Mas São Paulo, Minas, as coisas ficaram um pouco mais abrangentes. Não apenas temos o Cruzeiro, agora nós estamos estudando agora em Minas Gerais. Então até 1925 o clube só aceitava pro futebol jogadores com origem italiana. Só que para vencer, o Cruzeiro tem que passar por um processo meio que igual o Vasco. Olhar menos etnia, olhar menos traços de identidade e nacionalidade e pensar na capacidade esportiva. Ou seja, quebrar com os paradigmas da época e jogar futebol, que é o que realmente importa para você conquistar títulos e você aí sim crescer e elevar o nome da instituição e aí carregar as simbologias a qual você quer. Não necessariamente se parar restringindo o acesso ao jogo por meio de imposições do associado para você ter um quadro de jogadores de uma determinada nacionalidade. As décadas de 30 para os dois clubes é uma década mais de afirmação. O Cruzeiro se afirmando como um grande campeão mineiro, conquistando muitos campeonatos. Também o Vasco, na década de 30, é um clube também, principalmente com Leônidas da Silva, Domingos da Guia, o Vasco com o Vicino, o Vasco cria um time muito forte. A década de 30 também é do Vasco ganhar campeonatos cariocas. E na década de 40, embora o Vasco cria um time muito forte, a década de 30 também é do Vasco ganhar campeonatos cariocas. E na década de 40, embora essa afirmação também cresça no cenário nacional, o Vasco tem um grande salto internacional, que é papo para outro vídeo.
mas é falar do Sul-Americano de 1948. Esse título não foi um título pequeno, esse título é um título muito singular e único da história de qualquer clube no mundo. O Vasco é o primeiro campeão sul-americano de clubes. Competição essa que deu origem posteriormente à Libertadores, nosso continente, né, e a Champions League. Então isso para a época foi bem tratado pela imprensa, a imprensa cobriu e inclusive tratava o Vasco como verdadeiro campeão legítimo. Aí sim entrou o brasileiro, né, porque o Vasco estava jogando com outras nações, então era importante aí ter a representação brasileira e o Vasco vence e tal. Então a década de 40 o Vasco dá um salto maior, justamente porque tinha o título, o time expresso da vitória com grandes jogadores. Agora eu proponho um salto para o fatídico ano de 1974. Vasco e Cruzeiro se esbarram pelo título do Campeonato Nacional. Brasileirão de 1974 é o primeiro título da história do Vasco de grande proporção nacional, com a estreia desse cara aqui, ó, Roberto Dinamite. O nosso menino estava começando no futebol. Em 1974, o campeonato seria decidido, num quadrangular, onde Vasco e Cruzeiro foram os principais clubes, acabaram se destacando e terminaram esse quadrangular empatados. O regulamento previa que os dois clubes deveriam ir para uma final e decidir na casa do clube que tivesse melhor campanha. O Cruzeiro teve melhor campanha e queria levar, evidentemente, o jogo para o Mineirão. O Vasco, com muita representatividade política, e aí por um personagem, além do Calçada, dentre outros tantos caras do Vasco, Eurico Miranda, conhecedores, do regulamento, acabaram pedindo uma inversão de mando de campo, uma vez que quando Vasco e Cruzeiro jogaram partida válida pelo quadrangular antes da final, tinha tido uma confusão onde torcedores e dirigentes do Cruzeiro entraram para meter a pancadaria lá, meter a porrada no juiz do jogo. E aí, o Vasco, sabendo que isso poderia ser motivo de alteração do local do jogo, entra com essa solicitação e faz pressão. Demora para sair um pouco e o Cruzeiro acaba cedendo também, porque não tendo muita representatividade política e olhando para a possibilidade de renda num Maracanã lotado, o Cruzeiro fecha um acordo. Então, a disputa, no final das contas, embora tenha ido parar na CBD e a exigência do Vasco da inversão do mando de campo, a qual a CBD também aderiu, o Cruzeiro também concorda com isso, fecha um acordo com o Vasco. E lá no jogo, começa 1-0 para o Vasco, o time da casa abre o placar, Carvoeiro faz mais um, o juiz marca impedimento, anula o gol do Vasco, o Cruzeiro empata com o grande Nelinho, um lateral de muita qualidade, o Vasco faz mais um, 2-1, o título estava ficando com o Vasco, até que a polêmica parte. O Cruzeiro ainda empata no final do jogo, seria então 2-2, só que o árbitro da partida marca impedimento e, sinceramente, gente, mesmo sendo vascaíno, essa é uma polêmica que eu fico vendo o lance, procurando aí achar aonde o árbitro viu irregularidade e não consigo achar. Então, se você sabe, me conta. Cruzeirense, me conta. Vascaíno, me conta. A verdade é que pro lado do cruzeirense fica um gosto amargo, Algo decidido pelo apito, algo decidido por pressões fora de campo. Pro Vasco, o título é um título de afirmação no cenário nacional, com essa grande camisa que eu faço mais uma vez o destaque ao Roberto Dinamite, E é o Vasco que, notoriamente, tinha até esse momento uma força política muito grande, algo que se vai comprovar nas décadas posteriores, O Vasco vai ser um clube que vai fazer frente justamente com essa força que o Eurico tinha na época e que ficou muito tempo. Aqui não estou vendo o Eurico administrador, mas o Eurico enquanto político, que vai se manter durante bastante tempo. Então essa é uma grande polêmica do confronto entre Vasco e Cruzeiro. Uma outra grande ligação que nós temos que ressaltar entre os dois clubes é a transferência do craque Tostão, mas com um detalhe: em 1969, Tostão, numa partida contra o Corinthians, acaba escapulindo uma bola de seu domínio, o zagueiro do Corinthians finaliza com muita força, a bola meio que bate de raspão no seu olho, descola a sua retina. Tostão nunca mais seria o mesmo, porque ele teria um problema no olho, E aí a medicina, está falando da medicina de uns tempos para cá que evoluíram muito, o Tostão teve a sua carreira prejudicada por isso. Em 1969 ele tem esse problema. Em 70, Tostão é campeão do mundo com o Brasil, No grande esquadrão da seleção brasileira, o Tostão é um dos jogadores mais novos, embora calvo, e fazendo
chover naquele campeonato, jogando muita bola mesmo, entre grandes jogadores, evidentemente, entre grandes craques. Em 66, Tostão já era campeão brasileiro com o Cruzeiro, inclusive enfiando 5-0 no Santos de Pelé, que era atual campeão da Libertadores. E aí, diante de tantos problemas com o Cruzeiro por questão da lesão e por outras complicações de comportamento, Tostão se transfere para o Vasco em 72. Algo que era para marcar a maior transferência da época. O Vasco pagou hoje 17,3 milhões, mas para a época isso era o maior dinheiro em transferência, era o recorde de transferências nacionais. O Vasco compra o Tostão com empréstimo de um banco português. Mais uma vez, os portugueses fazendo parte da história do Vasco. Tostão pouco rende. Primeiro, a partir de desentendimentos com o próprio clube, né, e com os seus companheiros de time. Tostão tinha um ego muito inflado, talvez não vivia um bom momento emocionalmente, até por conta dessa lesão, e por outras razões de futebol. Não sei se ficou chateado por sair do Cruzeiro, a situação acabou da melhor maneira, mas no Vasco ele não teve o mesmo brilho, não teve a mesma vontade, criou condições ruins com seus amigos de vestiário, dizia que a galera ia pro pagode e tal. Só que a grande questão foi que o Tostão reincide com o Vasco se endivida porque ainda tem que pagar o Tostão entra na justiça cobrando várias taxas do Vasco, não foi uma rescisão amigável, ele sabia que tinha um problema no olho, tanto é que Tostão, depois que sai do Vasco, ele se aposenta. Tostão não vai jogar em outro lugar, não tem assim uma grande trajetória depois não. Praticamente o último clube da carreira do Tostão é o Vasco, por conta dessa lesão no olho. Então fica aí um gosto muito amargo por parte dos vascaínos do que seria a maior contratação do Vasco no ano para fechar aquele grande time no início da década de 70. Quiçá poderia estar no título justamente contra o Cruzeiro em 74, mas não estava. Então assim, adeus muito cedo para a carreira do Tostão. Falando um pouco da trajetória então dos números desse clássico, são 84 partidas entre as duas equipes, com uma ligeira vantagem de vitórias para o Cruzeiro. O Vasco tem 29 vitórias, são 30 empates no confronto e 33 vitórias do Cruzeiro. Os clubes se enfrentam constantemente pelo campeonato e é sempre uma boa partida de acompanhar. É isso, tamo junto!